De ontem para hoje, a campanha de Flávio Bolsonaro está vivendo um momento que caiu como uma bomba, né? Que foi o vídeo da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Como é que o senhor viu esse vídeo, essas críticas, até onde Michele Bolsonaro tem razão? Queria que o senhor falasse sobre esse vídeo especificamente. Olha, nos surpreendeu a todos, né? É evidente que é o tipo do assunto que deveria ter sido discutido, deve ser discutido internamente. É uma relação familiar, né, entre a esposa do presidente Bolsonaro e o seu enteado, que por acaso é a esposa do maior líder da oposição no Brasil, e o seu filho, que é pré-candidato a presidente da República, né, e a forma como isso veio a público, né, as críticas que foram tecidas ali, né, certamente não ajudam a nossa campanha. A posição, né, de fazer esse processo de conciliação, de entender a angústia que hoje a Michele passa, uma vez que ela diariamente convive com o presidente Bolsonaro, ele, que além dos problemas que ele tem de saúde, que ela testemunha no dia a dia, tem hoje uma situação de se sentir profundamente injustiçado, de qual eu compartilho, né? Então não está sendo fácil para ela. Agora, ela é muito importante, hoje uma das grandes líderes do nosso partido, preside o nosso PL Mulher, e é muito importante que ela possa se integrar na campanha eleitoral. Senador, nesse vídeo, falando especificamente nesse vídeo, ela trata da questão do Ceará, né? Com relação a esse suposto namoro ou suposto apoio à candidatura de Ciro Gomes, em detrimento ao candidato do PL. Girão. General Girão. Não, general não, Eduardo. Desculpe, Eduardo Girão, desculpe. Patente. Exatamente. Como é que o senhor vê isso? Existe realmente essa intenção do PL apoiar o Ciro Gomes lá no Ceará, em detrimento ao Girão, que é um candidato do partido? Não, ele não é do partido, ele é do Novo, né? Ele é senador da República, é meu amigo pessoal, convivi com ele nesses últimos 3 anos e meio lá no Senado da República. Ele converge em várias pautas. Defende várias pautas de vocês. No parlamento, mas ele não é do PL, ele é do Novo. A orientação dada ao partido no início do ano passado, né, por ocasião de uma das visitas do presidente Bolsonaro, é que buscássemos uma possibilidade de fazermos, né, senadores da República, uma bancada grande na Câmara Federal. Aliás, tem uma frase muito famosa do Bolsonaro que fala: me dê 50% do Senado que eu mudo esse país, 50% do Congresso, né? Então houve um movimento do PL local, presidido pelo deputado André, no sentido de fazer essa aproximação com o ex-governador Ciro Gomes, mas principalmente levando em consideração a necessidade de termos bancadas. Hoje, majoritariamente, o PL do Ceará tende na convenção que ocorrerá a partir do dia 20 de julho até 5 de agosto, a convergir numa posição, né, de apoiamento à candidatura do Ciro Gomes. Mas o Ciro declarou que não vai apoiar o Flávio semana passada. Veja, a gente não pode repetir os erros que nós cometemos nas eleições anteriores, né? Ceará, é bom lembrar, a quem está nos assistindo agora, e a vocês estão nos perguntando, nós tivemos uma derrota no segundo turno de 2.200.000 e poucos votos. Foi justamente a diferença nacional, foi 2.100.000 e poucos votos. O Ciro é um adversário do PT. Tá? Então o inimigo do meu inimigo, em determinados momentos, torna-se meu amigo. Nós queremos ganhar uma eleição. Nós precisamos ganhar uma eleição. Existem centenas de pessoas presas no Brasil. O Brasil hoje tem uma crise moral, fiscal, ética. O Ciro trabalhará contra a candidatura do PT no estado do Ceará, trabalhará contra a candidatura do Lula a nível nacional. E nós teremos a possibilidade de termos uma diminuição dos votos que Lula teve no Ceará e, consequentemente, um aumento dos votos que nós pretendemos ter no Ceará. Essa era a estratégia. A presidente do PL Mulher, Michele, né, esteve lá há 4 ou 5 meses atrás e colocou sua posição pessoal de apoio ao Eduardo Girão. Então essa discussão está acontecendo, nós vamos aguardar as convenções, senador, que deverão acontecer agora, daqui a pouco. É rapidinho aqui, só... Princípio do mês de agosto, mas o que eu estou lhe dizendo é que majoritariamente eu converso com os deputados do Ceará, com os convencionais, com o presidente do partido, a tendência é manter Quer dizer que, só para eu entender, quer dizer que a tendência é manter o apoio a Ciro Gomes, mesmo ele, em suas declarações, se posicionar contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem se posicionado contra ele. Me desculpe, eu vou fazer uma correção. Ele coloca que não vai entrar no processo de votar nem em Lula nem em Bolsonaro, né? Então ele não está fazendo... Senador, mas ele já deu uma entrevista dizendo que Lula e Jair Bolsonaro são farinha do mesmo saco. São dois bandidos, foi isso que ele falou. Veja, se nós formos entrar nessa discussão, então vamos lá. O PT lá no Rio Grande do Sul retirou a candidatura do Adão Preto porque entendeu que era importante ganhar as eleições no Rio Grande do Sul. Lá é a Juliana Brizola, se eu não estou enganado.
agora recentemente fez o mesmo em Minas Gerais, quando tirou uma candidatura vitoriosa ao Senado, pelo menos é o que as pesquisas mostravam, para arrumar o palanque local e ter uma possibilidade de vitória. Fez o mesmo no Rio de Janeiro, quando impediu que houvesse uma candidatura própria do PT e está apoiando lá o ex-prefeito do Rio de Janeiro. Fez o mesmo em São Paulo, né? Historicamente o PT sempre teve candidatos em São Paulo. O PT, que é o nosso principal adversário, ganhou 5 eleições. Né? Nós precisamos vencer as eleições. Não estamos abrindo mão de quem nós somos, da nossa essência, não estamos abrindo mão dos nossos valores, não estamos abrindo mão da nossa defesa do que nós acreditamos. Agora, precisamos também politicamente nos situarmos para termos o que é importante. Não adianta, por exemplo, ganhar uma eleição para presidente da República se nós não tivermos a maioria no Senado da República. Senador. Essa composição local nos dá a condição de fazermos um senador da República, que pode ser um dos 2 candidatos que estão postos. Quem vai dizer é a convenção que vai ocorrer entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Esse vídeo, ele não foi um rompante emocional. Ele tem 27 minutos. Concordo. Então pressupõe que houve roteiro, estratégia, concepção. Quando a gente vai ver a estrutura dele, ela fala sobre o martírio dela, evoca a lealdade, depois apresenta um palco de traição e depois coloca a figura do inimigo dentro do que ela decidiu estruturar como levar a público. Isso tudo é uma estratégia política. Ela é do PL. Faz sentido, então, perguntar que há 2 estratégias diferentes sobre o mesmo partido? Não, foi um vídeo muito pessoal da primeira-dama Michele, né, onde ela coloca as suas angústias, como você acabou de descrever, mas nesse mesmo vídeo ela conclama o fato de que o PL Mulher tem acolhido a candidatura, ou a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, que em função da construção que ela fez, fortaleceu o partido, mas que a visão dela em relação ao Ceará é diferente da que o Flávio Bolsonaro defende. Tá? Eu acredito de verdade, Dinarte, que não fez bem ao partido. Não é uma discussão que deva acontecer dessa forma. Tá? Já aconteceu, né? É um fato. Está aí para todo mundo ver, quem quiser, basta compulsar a rede social. Tá? O partido certamente, após a volta do Valdemar e nesse final de semana, vai conversar entre si. Né? E eu espero que nós possamos estar juntos, porque Michele, sem dúvida nenhuma, é um grande quadro político. Tá? A resposta, repito, né, que foi dada publicamente pelo Flávio Bolsonaro foi justamente no sentido da conciliação, mas mostrando que na parte dele há toda a condição e abertura para que eles possam caminhar juntos. O nosso projeto, que é o mesmo projeto, mesmo com as diferenças que existem, é derrotar o PT, fazer com que nós possamos recolocar o país no trilho da prosperidade. E para isso acontecer é necessário que as pessoas possam fazer determinadas renúncias. Mas isso é um processo que tem a ver com surpresa. Todos nós fomos. O ex-presidente Bolsonaro foi pego também de surpresa? Eu não posso lhe dizer porque eu não tenho acesso ao presidente Bolsonaro. Só quem pode falar com ele são os filhos, a esposa e os advogados. E eventualmente médicos. Como é que dá para sustentar a questão da defesa da família em Deus, Pátria e Família com uma família que vai, vem, vira e mexe e está publicamente nesses conflitos? Olha, eu acho que as famílias brasileiras, Dinarte, elas têm uma espécie de ponto de convergência, ou seja, uma similaridade, uma característica que é comum a todo mundo. Né? As famílias maiores, principalmente, e aquelas que são constituídas depois de um casamento e um novo casamento. Né? A dificuldade de relacionamento entre os enteados e a madrasta, principalmente quando ela é muito mais nova. Ela tem a mesma idade que tem o próprio Flávio Bolsonaro, acho que a diferença é 1 ano. Você está falando de 19 anos, eu não tenho assim as informações de como se deu esse relacionamento ao longo de quase 2 dezenas de anos. Né? Eu espero que as coisas se normalizem, mas o mais importante é que há a defesa do núcleo familiar. Né? A família ela pode brigar entre si, mas ela necessariamente precisa ter uma convergência no que é importante para todos nós. E não há nada mais importante nesse momento do que vencermos as eleições por vários motivos, inclusive pelo fato de que quem está preso é o pai de Flávio Bolsonaro e é o esposo de Michele. Né? E está preso e nós sabemos que ele só será solto, só será liberado caso nós tenhamos êxito nas eleições. Mas isso por si só é um elemento. Eu estou falando do fato de que nós estamos vivendo num país em que a normalidade democrática foi relativizada. E que esses problemas pessoais sejam ultrapassados. O senhor, como Todos líder... dois são importantes, tanto a Michele como o Flávio Bolsonaro. Pronto, é isso que eu quero perguntar. O senhor, como líder um dos líderes do PL, secretário-geral, o senhor se propõe a fazer um meio de campo entre os dois? Porque para essa notícia ter extrapolado, não é bom agora ter uma tentativa de paz? Já houve alguma sinalização? É o senhor, é o Valdemar? Porque Flávio Bolsonaro, depois do vídeo, ele foi, gravou um vídeo e disse assim, nada abala, hoje é dia de jogo da seleção brasileira, nada vai abalar. Depois ele teve que gravar um vídeo, depois ele teve que gravar outro vídeo, né? Ele soltou uma nota, depois ele teve que gravar um vídeo. O PL está fazendo alguma coisa para tentar ajeitar desses dois lados aí?
Gustavo, não se trata de ter que gravar. Ele é uma pessoa pública, candidata a presidente da República, ele precisa dar uma satisfação. No primeiro momento, ele mostrou que estava preocupado, como todos os brasileiros estavam naquele momento, que era mais relevante para o Brasil, o jogo que estava acontecendo. Isso saiu praticamente na hora do jogo. Mas ele, imediatamente, durante o jogo ainda, fez um texto de conciliação, de moderação, que saiu na Rede X, me parece, em outras redes sociais. Em seguida, como é um instrumento mais prático das pessoas recepcionarem essa mensagem, ele gravou um vídeo na mesma linha, no mesmo tom, dizendo da necessidade de estarmos juntos, que nós temos um aniversário comum. Inclusive, ele teve a preocupação de dizer, olha, se eu causei algum dano ou gerou-se alguma controvérsia que feriu a Michelle, eu peço desculpas. Então isso foi dito publicamente. Então se isso não é uma tentativa de reconciliação, e está mantido inclusive para quarta-feira da próxima semana, uma reunião que já havia sido acordada anteriormente, onde nós queremos reunir as mulheres que fazem esse grupo de mulheres conservadoras do plenário, do parlamento, para discutirmos o projeto que vai ser apresentado ao Brasil, que trata especificamente do segmento de mulheres e de pessoas vulneráveis. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim aqui desse nosso recorte. Mas, meus amigos, aqui a opinião é sua. Então, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Para a gente é gratificante ter aqui a sua opinião. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.